Nós vamos conversar agora com o deputado estadual Amarildo Cruz, do PT, sobre um tema que está tirando o sono aí do sul mato-grossense, do servidor, da população do estado como um todo. A reforma da Previdência de Reinaldo Azambuja, ela não reduz aí o déficit e ela vai estar agravando bastante essa questão da reforma que foi feita em novembro do ano passado, Lucas Mamédio. Foi em novembro, né? Foi no finalzinho do ano passado, Otávio. Isso causou muita... aquele tumulto todo que aconteceu lá na Assembleia. Representantes dos servidores estaduais estiveram lá, vários contra, né? Muitos a maioria deles estava contra a reforma e depois de um conflito, a tropa de choque até chegou a entrar em conflito com alguns manifestantes. Enfim, tinha muitos jornalistas, nós acompanhamos aquele episódio que entra para a história como um dos episódios lamentáveis da história de Mato Grosso do Sul, no momento em que o servidor foi lá para exigir, pelo menos, que o assunto tivesse um debate mais amplo, que o assunto pudesse ser debatido de forma mais profunda para evitar exatamente problemas futuros, né? E esses problemas, eles chegaram. O Ministério da Fazenda, o Ministério da Previdência Social, apontando aí uma série de irregularidades e de ilegalidades na lei que criou que mudou, que alterou o sistema de previdência aqui no Mato Grosso do Sul. E esse projeto, essa lei que foi votada em novembro do ano passado, foi uma lei que os deputados do PT votaram contra. E por isso a gente gostaria de saber do deputado Amarildo Cruz. Deputado, num parecer aí de 13 páginas, técnicos lá da Subsecretaria dos Regimes Próprios da Previdência Social apontaram diversas irregularidades, ilegalidades cometidas pelo governo na aprovação da Lei 5.101. E isso pode gerar prejuízos terríveis para o estado de Mato Grosso do Sul. Deputado Amarildo, bom dia. Bom dia, Otávio. Satisfação mais uma vez falar contigo, com todos os ouvintes da CBN. Muito bem. Como é que fica agora? Os servidores estavam certos em exigir que não fosse feito aquilo, deputado? Estavam, com certeza. Lá, o próprio documento, a manifestação do Ministério da Fazenda, da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, mostra todos os argumentos que são ressaltados desse parecer, né, foram lá durante a tramitação do projeto na Assembleia, foram suscitados por nós. Nós tivemos, desde o primeiro momento, quando esse projeto foi encaminhado à Assembleia, nós levantamos essa questão em todos os aspectos que estão colocados aqui no parecer do Ministério. Isso. Primeiro que não existia o cálculo atuarial para se saber efetivamente o déficit da Previdência, como que ele foi gerado. O governo nunca fez isso de uma forma transparente, não discutiu isso, principalmente com os servidores, que são a parte mais interessada, a Previdência dos servidores do Estado. Ou seja, são os recursos ali que são do servidor, e ele não teve condições de ter acesso a informações cruciais para se discutir a necessidade de se tramitar um projeto com essa característica. Segundo, que o próprio Comprev, que é o Conselho de Servidores que fazem a gestão da Previdência, ele foi modificado e foi tirado as suas competências, inclusive, para que ele pudesse fazer todo o acompanhamento e fiscalização sobre a aplicação desses recursos. Isso também foi denunciado por nós durante o período de tramitação do projeto aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, o governo... Era o ponto mais importante, que o Estado estava lançando mão de aproximadamente 400 milhões de reais, que eram os recursos que existiam naquele momento na conta, né, da massa segregada, que era o valor à parte dos servidores do Estado, que era uma economia que estava se fazendo para poder dar regularidade e combater o déficit previdenciário no Estado, e esse dinheiro foi utilizado naquela oportunidade para pagamento de folha de 13º ou coisa desse tipo. Ou seja, o Estado cometeu uma série de irregularidades, utilizou esse dinheiro, e tudo aquilo que nós denunciamos na época, e por isso que fizemos o enfrentamento e fomos contrários, votei contra, outros deputados votaram contra também, mas a maioria votou a favor e acabou sendo aprovado. Agora está aí tudo comprovado, aquilo que nós levantamos naquele momento. Isso. E isso acredito que venha confirmar e deixar de uma forma explícita
claro que nós estávamos corretos quando tomamos essa decisão lá atrás. Deputado, se o Estado não resolver em 45 dias a situação, pode ficar impedido de realizar transferências voluntárias de recursos da União, celebrar acordos, concessão de empréstimos. São tantas as restrições que o Mato Grosso do Sul pode enfrentar se essa lei não for alterada. Agora, eu pergunto ao senhor, 14 deputados lá em novembro aprovaram, inclusive os do PMDB, que hoje, teoricamente, estariam fora da base de apoio de Reinaldo Azambuja. Como é que o senhor vê o Reinaldo Azambuja hoje lidando com essa situação? A situação é muito complicada para ele. Sem dúvida, o governo vai ter que primeiro responder nesse prazo de 45 dias ao governo e demonstrar claramente que tem condição de desfazer o que foi feito. Tem que ser feita a recomposição do fundo, tem que fazer tem que devolver os 320 milhões, né? A verdade é essa, não tem uma outra saída. O fundo tem que ser recomposto, o fundo é uma economia, a Previdência nada mais é do que uma poupança dos recursos dos servidores que é feita para que possa garantir e dar segurança de uma vida digna após a aposentadoria. Agora você veja bem, depois de 35 anos de trabalho, o sujeito se aposenta e hoje ele não tem a perspectiva se ele vai ter durante o resto da sua vida a condição de receber seu salário de aposentadoria, porque você não tem nenhum fundo que garante, que dê segurança, mais uma vez que todo o recurso que tinha lá praticamente foi utilizado pelo Estado. Isso é o que o documento suscita de mais importante e é por isso que o Estado, que o governo federal cobra do Estado a recomposição para que possa regularizar toda essa situação. Eu vejo que a situação é extremamente complicada porque a penalização é muito dura. O Estado não poder contrair empréstimo, não poder mais fazer nenhum tipo de acordo, de convênio, em função dessa irregularidade cometida. O governo, obviamente, vai ter que apresentar um plano ao governo federal para poder fazer essa recomposição. Deputado, Lucas Amédio quem está falando. Uma outra questão que eu queria abordar com o deputado é que, apesar de o Partido dos Trabalhadores, os 4 parlamentares, não terem votado a favor da reforma, todos os outros colegas votaram, né, a favor da reforma. Existe, claro, a responsabilidade do governo do estado, que apresentou a proposta e que negociou, mas existe uma responsabilidade também dos parlamentares que aprovaram a reforma, mesmo com tudo que aconteceu no dia da votação, né, mesmo até com a demonstração, responsabilidade compartilhada, né, que foram levantadas pelo partido, pela imprensa. Isso tem que ser compartilhado também. O deputado não acha? Lucas, bom dia. Olha, você tem, como em qualquer outra matéria, aqui uma casa legislativa, os deputados, votar faz parte da função do deputado. Agora, você tem, logicamente, que votar com convicção, até porque no caso de qualquer dúvida a respeito da postura tomada, você tem que ter justificativa convincente, principalmente do ponto de vista legal. Você pode às vezes votar uma matéria que não seja simpática, mas se tiver uma base legal de sustentabilidade, que você tenha condição de defendê-la juridicamente, esse é o ponto mais importante. Nós fizemos esse alerta quando o projeto tramitava na Assembleia, porque nós víamos que o projeto era eivado de ilegalidade. Esse é o ponto fundamental. Então, você tem responsabilidade direta e você tem responsabilidade indireta também. Em menor ou maior grau, mas você também tem responsabilidade indireta e com certeza absoluta isso traz consequências, faz parte de um processo que está chegando ao executivo, mas com certeza absoluta e indiretamente atinge aqueles que compartilharam de uma posição equivocada naquele momento. Deputado, a gente agradece mais uma vez o senhor atender a CBN e nos ajudar a esclarecer aí o servidor, a população de Mato Grosso do Sul, falando aí dos riscos que o estado está vivendo neste momento, falar dos perigos que uma situação dessa implica, e nós voltaremos a falar com o senhor e com os demais deputados durante a semana, até porque nós precisamos agora ouvir os deputados também do PSDB, que foram favoráveis e que defenderam o que hoje o Ministério diz que foi ilegal e irregular e está cobrando devolução de recursos, e também vamos ouvir os deputados do MDB e dos demais partidos que votaram a favor dessa reforma agora que o governo federal diz que não é ideal. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Lucas, Otávio, satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. Bom dia, muito obrigado, um abraço. Bom dia, conversamos com o deputado estadual Amarildo Cruz. Lucas Mamed, a gente precisa agora, né, conversar com aqueles deputados que aprovaram
essa lei, que fizeram tudo aquilo lá em novembro e que são coautores também de uma ilegalidade, de uma irregularidade que o Ministério da Fazenda, através do Ministério da Previdência Social, apontaram uma série de erros. Aí eu pergunto a você, caro cidadão, caro ouvinte CBN, o que é que os deputados não têm uma assessoria jurídica? Ou será que eles sabiam desses erros, mas precisavam do dinheiro e mesmo assim fizeram as aprovações? É o que nós vamos tentar saber na próxima semana, porque tem consequências graves. O documento, só para rapidamente, o documento fala que um dos problemas, além de pro futuro não ter a poupança para pagar a previdência, é que tudo foi feito sem estudos, né? Exatamente. E na hora que esse projeto chegou à mão dos deputados, nenhum se atentou para a falta de estudos que foram feitos. Eu quero lembrar o ouvinte que se o governo não resolver este caso em 45 dias, o estado de Mato Grosso do Sul vai enfrentar uma crise gravíssima, porque vai ficar impedido de receber verbas voluntárias de recursos que são repassados pela União, não vai poder celebrar acordos, contratos, convênios, concessão de empréstimo, por exemplo, também fica impedido de receber financiamento, avais. São tantas as punições ao Mato Grosso do Sul que a gente quer saber também. Nós solicitamos uma nota do governo do estado com relação a este tema, mas o governo do estado ainda não enviou. A gente solicitou essa nota e a gente continua aguardando para ver qual a explicação com relação a este caso específico. São 10h19. Continue ouvindo a CBN e nós vamos manter você informado sobre este assunto e muito mais.